galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar muito sobre o nosso Botafogo. E o vídeo de hoje vai ser para falar do Oscar Romero, ou então vamos chamar de Oscar, né? Foi assim que ele disse que prefere ser chamado na sua coletiva de apresentação. E é sobre essa coletiva que eu quero falar. Fique até o final desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, né? O Oscar, que chegou com a camisa número 70, né? E ele explicou isso na coletiva, né? Se saiu muito bem, inclusive, né? Falou que esse número 70 é 10 vezes o Garrincha, né? Ele que sempre joga com a camisa número 10, no Boca Juniors foi o 10, no Cerro Porteño foi o 10, no Racing foi o 10, no time lá da Turquia ele também jogou com a camisa 10. Aqui no Botafogo, o Savarino é o camisa 10 e acabou de pegar esse número, né? Ficaria chato de tirar a camisa 10 do Savarino. E aí ele encontrou ali um número, né, que é o número 70, e se saiu muito bem nessa resposta, elogiando o clube, valorizando a sua história e também valorizando um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, que é o anjo das pernas tortas, o Garrincha, né? Então, parabéns aí para o Oscar, né, que está muito bem assessorado, né, para poder falar muito bem isso na sua coletiva de apresentação. É um jogador experiente, né, um jogador que não é mais um garoto novo, então sabe muito bem do que está falando, sabe muito bem onde está chegando, e ele também continuou falando um pouco sobre o projeto do Botafogo, né, importante isso. Ele falou que o Botafogo está sendo muito bem visto, esse projeto da SAF do Botafogo está sendo muito bem visto pelos atletas, principalmente que estão ali fora, né, do Brasil, né, estão jogando na Argentina, estão jogando no Uruguai, no Paraguai, né, estão aí pela América do Sul. Esse projeto da SAF do Botafogo, do John Textor, está sendo muito bem visto e que isso foi um dos fatores determinantes para que ele aceitasse a proposta, viesse jogar no Brasil. É a primeira vez que ele veio jogar no Brasil, né, então ele falou um pouco também do futebol brasileiro, que ele sempre quis jogar aqui, né? O irmão dele, o Ángel, né? O Ángel Romero, já tem história no Corinthians, já tem toda uma trajetória aqui, e ele está querendo fazer a trajetória dele aqui no Brasil também, e será no Botafogo, é o primeiro clube que ele vem jogar aqui no Brasil, o Oscar, né? Tem uma situação interessante também que teve na coletiva que a gente precisa comentar por aqui. Ele foi perguntado por um jornalista, né, se ele chegava para ser a alternativa do Eduardo, né? Para ser um reserva do Eduardo ali. E eu gostei muito da resposta do Oscar, cara, porque é o seguinte, ele se mostrou bastante incomodado com essa pergunta, né? Sobre ser alternativa do Eduardo, né? E falou que chega para brigar pela titularidade, que ele respeita os companheiros, mas que todo jogador quer brigar pela titularidade, que ele não vai chegar aqui pensando em ser reserva, obviamente, né? Que ele vai lutar pela titularidade, que ele quer jogar, quer estar em campo, e quem ganha é o Botafogo. Quem ganha com isso é o Botafogo. O Eduardo é um jogador muito bom de bola, um jogador de potencial enorme, todo mundo sabe disso, mas a gente sabe que o Eduardo também é um jogador que já está aí com seus 30 e poucos anos, então o Eduardo muitas vezes não aguenta na parte física. A gente viu isso no ano passado. A gente viu o Eduardo no ano passado fazer um primeiro turno espetacular, um dos melhores jogadores do primeiro turno do Brasileiro, e aí no segundo turno ele cansou, né? A gente via o Eduardo realmente muito abaixo fisicamente, e aí no segundo turno o Eduardo caiu de produção. E aí a gente sentiu que faltou esse elenco no ano passado do Botafogo, faltou um reserva para o Eduardo ali, mas não só um reserva, foi isso que o Romero, o Oscar ficou incomodado, né? Se o Eduardo com o Oscar tivesse desde o ano passado os dois revezando ali, uma hora o Oscar entrava como titular, o Eduardo no segundo tempo, outra hora o Eduardo titular, o Oscar no segundo tempo, provavelmente os dois iriam chegar muito bem no segundo turno com uma condição física melhor. Mas ano passado foi o Eduardo o tempo inteiro, e aí no segundo turno ele não aguentou, e o Botafogo não tinha ali um jogador experiente, né, naquele segundo turno para poder colocar quando o Eduardo estava fora, né? E toda vez que o Eduardo saía do time do Botafogo, a gente sentia muita dificuldade. Às vezes o Tietê tinha que ser avançado para jogar como meio ofensivo e não dava muito certo, porque não é a característica do Tietê. Então, assim, valeu para a gente aprender como lição, né? O ano passado ficou faltando aquele jogador ali, e a gente traz agora o Oscar para isso mesmo. Então, essa competitividade no elenco é muito boa para o clube, né? Não vai deixar o Eduardo entrar ali talvez numa zona de conforto. O Eduardo sabe que vai ter que treinar muito firme, jogar muito bem para conseguir estar em campo,
e ao mesmo tempo o Oscar vai começar a treinar muito bem para tentar jogar cada vez mais. Então vai ter uma disputa muito sadia ali por essa posição de camisa 10. Né? Então o Botafogo já tem boas disputas pelas pontas, né? Júnior Santos, Luiz Henrique, Jefinho, Savarino, e no meio campo ali, como meia central, Eduardo e o Oscar Romero. Né? Então, assim, realmente o Botafogo montou ali nas suas pontas e no meio campo, na parte central, um elenco de fato para aguentar todas as competições que o Botafogo vai ter nesse ano de 2024, que é a Libertadores, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem elenco, tem time para disputar todas essas competições e pensar em título em todas essas competições. Esse elenco que o Botafogo está montando é exatamente para isso. Né? Talvez o Botafogo tenha que melhorar ali o setor defensivo? Sim. Contratar talvez ali um zagueiro para o lugar para disputar a posição com o Lucas Alter, que ainda não se firmou muito bem ali no Botafogo, está dando uns certos moles ali. Ok. Já ali o Alexander Barbosa já parece estar mais seguro, já se firmou um pouco mais. Então, na parte defensiva, o Botafogo ainda precisa mexer talvez em uma peça ou outra. Mas ofensivamente, o Botafogo realmente montou um elenco para brigar por tudo. E como centroavante, o Igor Jesus está chegando aí, né, no meio do ano. Não vai ficar sendo só o Tiquinho. Tiquinho vai, por enquanto, estar como a opção ali mais experiente, né, com o Janderson como opção hoje, mas está chegando aí o Igor Jesus, que está fazendo gol todo jogo lá nos Emirados Árabes, onde ele joga, para ser depois o jogador que vai brigar ali com o Tiquinho, com a camisa 9, para, né, quando o Tiquinho talvez tiver suspenso, machucado, o Igor Jesus não vai dever nada a ninguém, porque está jogando muito bem lá e vai chegar aqui no Botafogo voando. Essa é a expectativa também. Então, assim, esse projeto do Botafogo é isso que o Romero falou, né? Que o Oscar Romero falou, né? É um projeto que está atraindo jogadores de fora, está fazendo com que outros jogadores vejam o Botafogo com outros olhos. E, assim, é isso mesmo que tem que ser feito. O Botafogo tem que realmente montar um elenco muito bom, montar um plantel recheado de opções para que o treinador consiga ter opções e variações táticas de estilo de jogo. Né? O Oscar tem um estilo diferente do Eduardo, então dependendo daquela partida ali que ele precise de um estilo de jogo um pouco diferente, ele coloca o Oscar. Se ele precisar de um outro estilo de jogo um pouquinho diferenciado, ele coloca o Eduardo. Então, todo treinador quer ter isso, opções, variações dentro do seu elenco, para que ele consiga montar estratégias jogo a jogo. Todo mundo é importante, não tem titular, não tem reserva. Todos os jogadores são importantes, dependendo da estratégia que o treinador vai montar para aquela partida. Você vai enfrentar um time que está disputando ali pela zona de rebaixamento, um time que está no Z4, um time que vai jogar fechadinho, você coloca o time de uma maneira. Se você for jogar com um time que está disputando título, vai jogar fora de casa com um time que está disputando título, você vai montar uma outra estratégia, talvez até uma estratégia um pouco mais cautelosa. Então, assim, cada jogo tem sua história, cada jogo tem sua estratégia, e o Botafogo vem se recheando de opções nesse elenco para disputar todos os títulos brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil nesse ano. Beleza? A gente vai conversando mais com vocês. Estou doido para soltar um vídeo sobre treinador aqui, assim que sair o nome, para a gente ver qual vai ser o coach, qual vai ser o manager que vai comandar esse elenco que o Botafogo está montando para 2024. Tá bom? É isso, a gente vai se falando. Um abraço e até a próxima. Valeu!